Olá, você está no canal Federais do Ensino Papo de Concurso e o papo de hoje é sobre um dos artigos mais importantes e com certeza mais cobrados em provas do direito penal brasileiro, o artigo 121, que trata do crime de homicídio. Então, para a gente não se perder, olha só nosso roteiro de hoje. A gente vai começar do básico, o que é o crime, passar para as variações com intenção, mergulhar no que torna o crime mais grave e, por fim, ver os casos em que não havia a intenção de matar. Vamos nessa? Beleza, vamos começar pelo começo, né? Entender a base de tudo, a essência do artigo 121. Olha que curioso. A lei é super direta, duas palavrinhas. Mas por trás dessa simplicidade toda, tem uma complexidade gigantesca. Afinal, a gente está falando da proteção do bem mais valioso que existe, que é a vida. E essas duas palavras definem o que a gente chama de homicídio simples. É a forma mais básica do crime, com uma pena que já é bem pesada, de 6 a 20 anos de reclusão. Pensa, sei lá, numa briga de bar que acaba mal, sem planejamento. Essa é a figura do homicídio simples, o ponto de partida para tudo que a gente vai ver. Ok, agora que a gente já viu a base, vamos começar a botar um tempero nisso. Vamos falar do homicídio doloso, ou seja, quando a pessoa tem a intenção de matar. E aqui as coisas se dividem, porque as circunstâncias importam, e muito. A primeira variação é o tal do homicídio privilegiado. O nome privilegiado não quer dizer que o crime é bom, claro que não. Significa que a lei reconhece que, em situações extremas, a culpa do autor é menor. Tipo uma reação a uma provocação muito injusta e grave. Nesses casos, o juiz pode reduzir a pena. E aqui, pessoal, atenção, isso é clássico de prova, é aquela pegadinha que derruba muito candidato. Existe uma diferença gigante entre domínio e influência da violenta emoção. Estar sob o domínio é perder o controle total, e isso gera o privilégio. Já estar sob influência é só uma atenuante, a pessoa ainda tem algum controle. Grava isso que é fundamental. Agora a gente vai para o outro extremo da balança. Se no privilegiado a pena diminui, no homicídio qualificado ela dispara. Aqui as circunstâncias são tão graves, tão reprováveis, que a pena salta para 12 a 30 anos. É outro patamar de gravidade. Para a gente visualizar isso tudo de uma vez, dá uma olhada nessa tabela. Fica bem claro, né? O ato é o mesmo, matar alguém, mas olha como as penas mudam drasticamente. Isso mostra aqui, para o direito, o como e o porquê de um crime podem ser tão importantes quanto o crime em si. Ok, então a gente viu que existe o homicídio qualificado. Mas o que exatamente qualifica um homicídio? Que motivos são esses que tornam o crime tão mais grave? É o que a gente vai ver em detalhes agora. Bom, a lei considera que certas motivações são nojentas, desprezíveis. Por exemplo, matar por dinheiro, que é um motivo torpe, ou matar por uma briguinha de trânsito, um motivo fútil. E os meios também contam usar veneno, fogo, tortura, ou atacar de surpresa, sem chance de defesa, como numa emboscada. Tudo isso qualifica o crime. E não para por aí. O crime também é qualificado se for para esconder outro delito, tipo matar uma testemunha. E a lei também dá uma proteção extra a agentes de segurança, juízes, promotores e seus parentes, porque entende que eles estão mais expostos por causa da profissão. E agora uma atualização legislativa super recente e que, com certeza absoluta, vai despencar em prova a Lei Henri Borel. Essa lei tornou o homicídio contra um menor de 14 anos uma qualificadora por si só. É uma mudança muito importante e muito simbólica. E essa lei foi além. Ela não só qualificou o crime, como também criou causas de aumento de pena. Ou seja, se a criança já é mais vulnerável por ter alguma deficiência, a pena aumenta. E se quem comete o crime é alguém que deveria proteger, como um pai, um padrasto, a pena aumenta mais ainda. A mensagem é clara: a covardia tem um preço mais alto. Ufa! Falamos bastante de crime com intenção, o doloso. Mas e quando a pessoa mata sem querer? Para fechar nossa análise, vamos entrar agora no campo do homicídio culposo e de outros casos especiais. Aqui no culposo, a palavra-chave é falta de cuidado. A pessoa não queria matar, mas foi imprudente, agiu sem pensar, foi negligente, deixou de fazer algo que devia, ou foi imperita, não tinha técnica para fazer o que estava fazendo. E olha só como a pena é diferente. É detenção, um regime mais brando, de 1 a 3 anos. Mas mesmo no crime culposo, a atitude do agente depois do fato conta muito. A lei basicamente diz:
Ok, você errou, mas o que você fez depois? Se a pessoa não presta socorro, tenta fugir para não ser presa, isso mostra um descaso tão grande que a pena vai ser aumentada. E agora a gente chega numa das partes mais humanas, eu diria, do Código Penal, o perdão judicial. Imagina a tragédia de um pai que, num acidente de carro, causa a morte do próprio filho. A lei entende que a dor dessa pessoa já é uma punição tão, mas tão devastadora que a pena do Estado se torna inútil, desnecessária. É algo bem excepcional. E para fechar o artigo 121, tem um recado bem direto para o crime organizado. Se o homicídio é cometido por gente de milícia, grupo de extermínio, a pena vai lá no teto, podendo chegar a 40 anos. É o Estado mostrando que, para esse tipo de criminalidade, a resposta é muito mais dura. Bom, o que a gente tira disso tudo é que o artigo 121 não é algo parado no tempo. Ele muda, ele se adapta, como a gente viu com a Lei Henri Borel. Para quem está estudando para concurso, ficar de olho nessas atualizações não é só importante, é decisivo. E fica aí a reflexão. Como será que a nossa lei vai continuar evoluindo para proteger a vida? Federais do Ensino, um papo melhor para o mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais, federais do ensino@gmail.com.